Bom dia, pessoal. Mais um chimarrão com a Tati e com o João. Bem-vindos. Parou a chuva, deu uma esfriada agora. Isso aí. E a vida segue. Está falando do Instituto de Permacultura da Pampa, para quem não conhece, que é um instituto pioneiro na introdução da permacultura no Brasil, da bioconstrução. E o João tem aqui uma história longa e também pioneira dentro da agricultura orgânica e da produção de sementes orgânicas. É desse lugar que a gente está falando, que eu espero que vocês possam vir em algum momento quando tudo abrir de novo. É isso aí. E hoje a gente resolveu falar sobre projetar e não procrastinar. Qual é o problema da gente ficar procrastinando, adiando, né? E qual é a mudança quando a gente projeta e tenta ir para frente. Diz que foguete não tem ré, então o negócio é ir para frente. E então nesse contexto é que a gente quer fazer essa prova com vocês e apresentar aqui essa figurinha aqui, que é o togo. Olha aqui, esse aqui é o togo, é um filhote de maremano que está com 4 meses, né? É o tamanho dele com 4 meses, 4 para 5 meses, ele é enorme, come muito e é muito, muito querido, muito fofo, muito peludo. Ó, e eles fazem uma máscara, essa raça fica uma máscara na frente de pelo mais fofo aqui em cima da cabeça, uns olhos bem preto, eles são muito pastores e muito pacholentos, muito lentos, muito de estar parado só cuidando e observando, cuido as galinhas, cuido as ovelhas, cuido tudo e cuido da gente também. Então esse aqui é o togo, apresento para vocês. E quem quiser procurar o filme sobre o togo, é a história de um cachorro no Alasca que salvou várias pessoas, vale a pena ver. É uma história verídica, aí você procura aí na internet. Então tá aqui, o togo vai nos acompanhar hoje na nossa prosa. E é interessante porque, vou tirar ele um pouquinho daqui, porque a gente quando sai e volta, né, aqui, chega na porteira, ou mesmo quando abre a porta de manhã, os cachorros estão numa expectativa enorme para encontrar a gente. E todos os dias eles estão com a mesma expectativa. Outro dia eu falei sobre isso e acho que é uma coisa que a gente teria que aprender com os animais, é essa expectativa que eles têm diária igual, como se cada dia fosse um novo dia. Para mim, é a coisa que mais me surpreende nos bichos e o que eu mais tento aprender com eles é essa inovação diária. Eles chegam na porta ou chegam na porteira quando a gente volta, né, como se fosse a primeira vez que estivessem nos vendo. Então é como se eles estivessem amando pela primeira vez todas as ações que eles fazem. Tu bota uma comida, é como se ele estivesse comendo aquilo pela primeira vez. Então essa força, essa intenção deles, eu acho uma coisa fantástica nos bichos. Talvez as pessoas já tenham observado isso, mas como dizia o Paulo Freire, a gente repetir as verdades é bom, porque as mentiras são repetidas e se tornam verdades. Então a gente tem que pegar as verdades e repetir. Então quem não observou, observe, que você chega em casa, o teu cachorro está lá com o rabo balançando, no outro dia ele vai fazer a mesma coisa, no outro dia ele vai fazer a mesma coisa, e sempre aquilo é como se fosse a primeira vez. Então talvez seja um ensinamento para nós, que a gente fala, vamos se conectar com a natureza, etc. Talvez seja aí um ensinamento da gente viver cada dia como se fosse o primeiro dia. Esse é um ensinamento muito importante sobre a eternidade que se estuda dentro de várias filosofias e religiões, não é o nosso tema de hoje, mas a questão da memória e do que a gente carrega tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, que é projetar e não procrastinar. Porque quando a gente projeta, quando a gente olha para o futuro, a gente vai falar o que isso tem a ver com visão também. E para a gente viver no campo, a gente precisa de visão, porque é um espaço de criação viver no campo. Então a gente precisa visualizar, a gente precisa ter uma visão do que vai viver. E quando eu vou projetar, normalmente eu vou com toda a minha bagagem de memórias, eu vou arrastando várias coisas, vários condicionamentos, vários preconceitos que eu tenho a respeito das coisas. Então o Krishnamurti diz que a gente nunca mais aprecia um pôr do sol como a gente apreciou o primeiro pôr do sol.
Porque a gente vê o primeiro e fica maravilhado e acha aquilo lindo. Quando a gente vai ver o segundo pôr do sol, a gente procura a mesma experiência de que quando a gente viu o primeiro. A gente não procura uma nova experiência em relação a um evento repetido, que é o pôr do sol. Eu estou sempre procurando as experiências do passado. Até a questão de ficar adicto, ficar viciado em certas coisas tem a ver com isso, aquela busca por uma experiência do passado. E quando a gente vai projetar alguma coisa, a gente vai com toda essa bagagem. Então, por que a gente questiona a questão da transferência de tecnologia dependendo da situação? Por que a gente foca em leitura da paisagem, ver qual é a necessidade real de um lugar quando a gente vai fazer a consultoria? Por que a gente trabalha no Viver no Campo a partir da perspectiva de cada um? Para não carimbar nenhuma história do passado numa história que é toda nova, numa história que está toda por acontecer. E para a gente projetar, a gente precisa desse estado de presença, dessa disposição para aprender e aí poder lançar uma visão no futuro. E se a gente não faz isso, a gente está procrastinando com a nossa própria vida, porque a gente precisa lançar a visão de vida que a gente tem para a gente mesmo para a frente. Então, projetar é lançar, né? Lançar para frente. Eu vou projetar, eu lanço para frente. Se eu não faço isso, eu estou inevitavelmente procrastinando. Então, tem uma experiência que um cientista fez, que aí vamos fazer uma analogia conosco com relação à esperança e o projeto, ou seja, quando eu projeto para frente e quando eu tenho alguma esperança ou uma expectativa. Esse cientista pegou alguns ratos e colocou eles dentro de um pote com água, certo? De vidro, onde eles não podiam sair. Em 15 minutos eles começaram a morrer. Quando estavam quase morrendo, ele salvou os ratos. No outro experimento, ele colocou os ratos de novo na mesma condição e botou água. Os ratos duraram 80 horas, de 15 minutos para 80 horas. Por quê? Porque eles ficaram na expectativa que iam ser salvos. Ou seja, mudou o quê? Mudou a perspectiva de projetar, mudou a perspectiva de poder serem salvos. Os Maçais, por exemplo, que são tribos africanas, eles não podiam ser aprisionados, eles morriam porque eles vivem o presente. É a tribo que mais sabe viver o presente, do que se sabe, né? Ou seja, né? Então, toda vez que aprisionavam um Maçai, ele acabava morrendo em poucos dias, porque ele não entendia que depois de algum tempo ele poderia ser salvo, né? Então, eu estou fazendo uma analogia para nós, no momento que a gente projeta algo para frente, certo? E consegue ter essa clareza de que você está, que a gente tem trabalhado um pouco essa coisa no curso, a Tati tem um dom de fazer essa leitura da paisagem e enxergar o depois, né? Então você pega um lugar e aquele lugar está numa situação. Se você consegue imaginar ele para frente, como é que ele vai ficar depois que você fizer as ações que você pretende, você cria um projeto, certo? E você começa a criar uma esperança e uma expectativa do que vai fazer, do como ele vai ficar pronto, certo? Então aí entra um fator o seguinte, você hoje tem uma dor. Se você entrar totalmente dentro desse processo, dessa dor, seja o que for, físico, espiritual, mental, o que foi, é o que leva à depressão. Por quê? Porque a pessoa não consegue pensar na possibilidade de um dia estar sem aquela dor. Certo? Então a pessoa tem uma perda na vida, seja o que for, e aí ela cai naquela perda e não sai mais dela, como o rato no vidro. E aí de repente tu tem que ter algo que te tire dessa situação. Por isso que a gente fala que é importante você projetar. Ou seja, como é que eu projeto para frente? Nada fica para sempre da mesma forma, nem o que é bom, nem o que é ruim. Por quê? Porque o planeta é dinâmico. Nós somos uma parte, uma célula de um planeta gigantesco que é vivo, certo? Então, se ele é dinâmico, nós também, a nossa vida também vai estar mutando, né, das formas mais variadas sem a gente imaginar. E às vezes a gente sofre por antecedência, né, com um pesar, com um pensamento sobre um determinado problema, e na verdade você não passou pelo problema. Quando tu passa por ele, tu vê que todos os pensamentos que tu teve sobre o problema foram piores do que o problema em si, né? Então a importância da gente construir o que é positivo, certo? Ou seja, projetar
e não procrastinar, porque a procrastinação é uma dívida para o dia de amanhã. Tudo que eu deixo para fazer depois, eu me endivido. Ficamos endividados. E nada pior do que ter uma dívida com a gente mesmo, ou seja, a gente tem algo que sabe que tem que fazer várias vezes, ou tem vontades, tem quereres, ideias de como poderia viver e a gente deixa isso para depois. Então, quando eu organizo essa visão do que eu quero viver, quando eu projeto essa visão, eu tô lançando ela para o futuro. E entra aí um outro pró, que é o prontidão. Não importa se não tem o terreno ainda, não importa se não tem a condição ideal, ou você quer casar, não importa se não tem o marido ainda, não importa o que já existe. A gente tem que entender que por trás de toda a técnica, por trás de toda execução de alguma coisa, existe uma ideia que antecedeu aquilo. Por isso que o Heidegger sempre lembra a gente que a técnica não é a essência da técnica. Eu posso desenvolver uma técnica a partir de uma visão, a partir de um projeto, mas a partir da técnica ela já está feita. Ela é finita, ela é executada, ela não tem essa eternidade, esse infinito que a gente está dizendo, quando você está vivo, tendo visões e criando a sua vida. Então, a gente precisa focar, antes de mais nada, na visão. Né? Quando o Bill Mollison organizou a permacultura, ele teve uma visão de um método e aí ele desenvolveu o método. A gente teve uma visão a partir da nossa experiência dessa mudança e dessa vida no campo, então nós criamos um método para isso. Então a técnica a gente cria se a gente tem visão. Se a gente não tem visão e não projeta essa ideia, nós estamos criando essa dívida com a gente mesmo, com as coisas que a gente quer fazer ou sabe que tem que fazer. E a dívida qual é? Não acontecendo aquilo, vão restando sempre menos dias para aquilo acontecer, né? A vida de todo mundo está andando, a gente esquece que a gente para, mas o tempo não para. E aí aquilo não acontece na nossa vida. E o resultado disso é frustração, sempre vai ser, porque você sabia que devia ter feito alguma coisa. E quando a gente projeta, várias vezes a solução daquilo é mais rápida do que a gente imagina, porque o entorno já está pronto, já está com prontidão, já tem um terreno ali disponível, já tem alguma coisa, mas você ainda não organizou aquela visão, não lançou aquilo para o futuro, então você não alcança. Projetar é começar a esticar o braço para alcançar alguma coisa. Está acontecendo muita coisa quando a gente projeta. E é por isso que com o Viver no Campo, com a permacultura, se realiza tanto, porque se projeta, porque se colocam as visões de forma que elas possam se realizar num futuro. Então é interessante porque no momento que você pensa, projeta e cria essa esperança, vamos dizer assim, de fazer uma determinada coisa, primeiro você também se prepara para as frustrações, que isso pode estar errado, e aí começa uma relação de tempo. Por isso que a agricultura foi o primeiro ofício do homem, né? E o Mokichi Okada e tantos outros mestres falam da importância da agricultura, da medicina e da arte, essas três coisas juntos, né? Ou seja, curar o nosso corpo, né? Expressar nossa arte e plantar nosso alimento. São três coisas bastante importantes para a gente saber fazer, né? Em qualquer escala, não precisa ser um grande artista, nem um grande agricultor, nem um grande médico, ou seja, a gente ser um terapeuta particular de si mesmo, vamos dizer assim, poder plantar um pouco a nossa comida e expressar alguma coisa da arte, um instrumento ou qualquer coisa que for. E aí tem um fato, porque muitos de vocês devem ter filhos. Quando a gente começa a fazer um processo onde uma criança pega uma semente ou um adulto, pega uma semente, bota na terra e aí tem que esperar ela germinar, saber esperar. Então eu projeto, mas também eu sei esperar. Ou seja, porque a ansiedade é um fruto bem ruim, bem amargo, né? Certo? Assim como a procrastinação. Então aí eu espero, e aí dentro de uma semana ou 2 semanas aquela planta cresce, e aí ela vai se desenvolvendo, daí 1 mês ou 2 ou 3, dependendo da planta, eu vou colher aqueles frutos. Então, eu projetei, porque eu determinei qual lugar em que eu vou plantar, o que eu vou plantar, o espaçamento, a planta, a época, tudo, etc, etc, e aí eu vou lá e colho aquele fruto. Quando eu colho aquilo, junto com aquilo que a gente tem observado dos alunos que mandam imagem para nós das coisas, tem
além de eu comer algo, tem a satisfação de eu ter realizado aquilo. Por quê? Porque, na verdade, isso é um ciclo natural das coisas, certo? Um felino entra no meio de uma manada e ele projeta, e ele pensa e ele organiza para fazer aquela caça dele, certo? Todos nós temos na nossa biologia, no nosso DNA, esse ponto de entrada, de espera e de colheita de alguma forma, né? Então, mesmo as grandes manadas nas savanas, quando elas se movimentam, elas sabem no relógio biológico o momento de chegar num determinado lugar para comer daquele fruto, né? Então, a gente entrar nesse ciclo circadiano, por isso que a gente tem chamado a atenção das pessoas com essa coisa do viver no campo, porque aí eu começo a entrar nisso. O dia desperta, eu desperto junto com ele. A gente acorda sempre um pouco antes do sol nascer. Quando o sol está vindo, eu já estou desperto, já estou acordado, eu estou pronto, já estou me projetando para fazer aquele dia, né? A noite vem caindo, tu vai entrando junto e vai dormindo. As pessoas estão estendendo a noite e comendo o dia. E nós temos que fazer o contrário. Por quê? Porque biologicamente é assim, né? E toda vez que a gente entra no ritmo biológico, a coisa toda fica melhor, né? Então, na verdade, são pequenas chaves, vamos supor, que a gente teria que mudar na nossa vida para tentar uma vida um pouco melhor, né? Porque esse planeta é um planeta de expiação, ou seja, de polaridades, negativa, positiva, um crê numa coisa, outro crê noutra, brigas e etc, etc. Sempre tem esse jogo, né? A gente tem que achar esse caminho do meio, né? Temos que tentar achar esse caminho do meio, né? A Tati cita muito como exemplo o próprio reino vegetal, porque a árvore cresce para cima e cresce para baixo, ou seja, ela cresce em direção à luz, mas ela cresce também em direção à escuridão. Ela vai solo adentro, com a raiz, e vai para cima também. A gente vê só a parte de cima, mas ela está enterrando essas raízes no profundo, na escuridão. Então, e no meio dessa diferença, dessa interface entre dois meios distintos, a luz e a escuridão, é onde ela se manifesta, e nós também, né? Ou seja, nós temos que estar ascendendo a esses planos um pouco mais evoluídos, mas ao mesmo tempo a gente está aqui na Terra. Temos que manter esse corpo, a gente come, faz cocô, faz tudo isso. Graças a Deus. Se não estiver fazendo cocô, é um problema, né? Entupiu. Para projetar e estar pronto, a gente precisa entender da onde a gente sai. Toda vez que eu lanço alguma coisa ou que um avião sai, ele sai de um lugar e ele vai até o outro lugar. Ou seja, tem uma rota que ele faz, que vai de um ponto A para um ponto B. E o que é muito comum também no nosso trabalho, que a gente vê, é que as pessoas não sabem onde elas estão. Que é um pouco isso que o João está falando. Você não sabe que recursos você tem ao seu redor, você não sabe quais os seus recursos pessoais, o que você é capaz realmente de fazer ou não. E aí, sem saber quem você é e onde você está, você não tem como ter visão, porque você não sabe nem de onde você está saindo. Então, como é que você vai saber onde que você quer chegar? Então, para poder chegar em algum lugar, tem que saber de onde está saindo. Então, a primeira coisa é saber qual é o lugar. Por isso que a gente trabalha tanto com essa questão da visão do entorno, com essa questão da leitura da paisagem, para compreender de onde é que eu estou saindo. E como o João falou, isso tem vários aspectos, não é só ali, eu não tenho dinheiro, mas porque a sua visão limitada de que tudo só se faz a partir de dinheiro te faz crer que você não tem possibilidades. Enquanto não tenho dinheiro, dá para fazer 1 milhão de coisas, isso é fazer, apesar de ainda não estar manifestado da forma como você pretende que esteja. E esse projeto, essa pré-manifestação, ela é essencial para a manifestação. Primeiro tem que ter uma essência, uma ideia e depois se desenvolve a técnica. As pessoas focam demais na técnica, no como faz isso, no como faz aquilo. Aí você pergunta para ela, mas por que você está fazendo isso? E ela não sabe te responder. É o que a gente vive hoje. Por que você está na roda dos ratos, trabalhando, vivendo igual um louco na cidade? Você está fazendo isso para quê? Então, quando a gente não se pergunta para quê, a gente não sabe responder por que a gente está fazendo uma coisa, é porque a gente não está vivendo, não está projetando e realizando, a gente está no automático de fazer alguma coisa, atender as tarefas que alguém exigiu, tá de saco cheio porque o nosso saco virou uma coisa, nós viramos uma coisa que entra um monte de lixo que a gente não sabe mais por que está vivendo. Por que a gente fala que está de saco cheio?
né? Porque a gente deve ter um saco. E o que tem ali dentro? Em vez de ter as nossas visões, os nossos projetos e o que a gente quer viver, tá cheio de lixo. E aí tá no automático fazendo as coisas como um tarefeiro. Então, projetar e não procrastinar tem a ver com isso, com se esvaziar, saber em que momento tá, contar com os recursos que tem agora, com a ideia que tem agora, para poder mobilizar um futuro. E se não começa agora, nunca tá pronto. Né? Por isso que projetar, prontidão e procrastinação. Eu preciso estar pronto mesmo que as coisas ao meu redor não estejam pronto. Então, o avião vai sair, você tem que estar pronto ali com a sua mala para entrar no avião a hora que ele está pronto, se você quiser pegar um destino, pegar um veículo para chegar em algum lugar. Agora, se você não está pronto para pegar o veículo, não adianta reclamar que o veículo não chegou, que o veículo você não sabe para que lado que vai, que você não conhece o lugar onde o veículo vai chegar, mas você não está nem pronto para entrar. Então, você não tem visão do que vai acontecer, do que pode acontecer. Não quer dizer que tudo na vida, muito pelo contrário, tem surpresas maravilhosas, que tudo vai acontecer como a gente projeta, porque várias vezes é melhor. Quanto mais você coloca o seu querer, quanto mais você projeta, mais as possibilidades de que aquilo seja melhor ainda do que você pensou. Agora, você nunca nem imagina o que vai fazer, a possibilidade de acontecer o que você não queria é gigante, porque você não deu direção, você não deu leme, não deu rumo e não projetou nada para frente. Então, a ideia de planejar, a ideia de diagnosticar, de entender qual é o momento, é essa. Poder ter alguma visão e lançar ela para frente. Então, o que acontece? Se você tem um sonho, ou seja, ou uma ideia que você quer fazer, seja o que for, né? E nesse momento, de repente, parece uma coisa inalcançável por causa de todas essas desculpas que a gente dá, que são, como eu digo, são satélites. Essas ideias são satélites que ficam rodando na nossa cabeça, né? Um monte de ideia, colocando todas as dificuldades, etc. Primeiro, você tem que ter um pensamento genuíno, certo? E não deixar que tenha influência das pessoas que são negativas ou de todo um contexto ao redor, né? De dizerem que isso não funciona por isso ou aquilo, etc, etc, etc. Você tem que sentir aquilo que está no seu sentido real, verdadeiro, que é genuíno, você toca para frente. Eu nunca deixei me influenciar pelas coisas todas. Se eu tivesse deixado me influenciar pelo ambiente que eu vivo, na cidade que eu vivo, eu não teria feito nada da minha vida, né? Teria seguido um padrão normal das pessoas de fazer as mesmas coisas. Então esse é um ponto, ou seja, de uma ideia genuína. E outra coisa é o seguinte, comece a buscar ler sobre o que tu gosta, a informação do que tu gosta. Ah, mas eu não tenho, não sei do que, não importa, começa pelo menos a ler sobre aquilo, buscar informação sobre aquilo. O brasileiro lê pouco, né? Não lê nem rótulo, compra uma coisa e não sabe nem o que está escrito no que está bebendo, no que está comendo. Então, começa a ler sobre aquilo, certo? E aí, à medida que tu começa a ler sobre aquilo, o que acontece? Você expande toda essa energia do teu querer, certo? Começa a te dar uma clareza do que tu queres, porque tu começa a entender um pouco mais sobre o que tu quer, né? Seja o que for, né? Eu tenho várias experiências que a gente passou sobre isso, a Tati também. A Tati estudava alho, porque achou que alho dava em árvore, e lia sobre batata, e lia sobre não sei quanta coisa, e trabalhava com teatro, mas o sonho dela era ir para o campo, certo? Então ela começou a estudar isso, certo? E agora está aqui, domina essas coisas, faz tudo isso. Então, esse é o ponto. Eu tenho que ter uma clareza do que eu quero e vou atrás do que eu quero. Bom, eu agora não tenho como ir para o campo, ou eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como fazer aquilo. Sim, mas o que eu posso agora? Bom, eu posso pegar um livro e ler, porque eu posso fazer isso em qualquer lugar, né? Então eu pego e começo a estudar sobre isso, começo a me inteirar sobre isso, e aí o que acontece? Esses satélites que eu estava dizendo que são negativos ao teu redor, começam a se transformar em outras coisas, as pessoas começam a se aproximar de ti em relação àquilo, tu foi atrás de um livro, ou seja, todo esse campo de energia que vai vibrando, né, ele começa a se expandir. Por exemplo, você pode pegar antes de dormir e assistir um filme de terror. Qual é a possibilidade que tu tem de sonhar com aquilo tudo toda? Ou seja, loucura fazer uma coisa dessa. Tem gente que faz, né? Cada louco a sua mania. E se eu pego antes de dormir e leio uma coisa positiva, né? Pego um livro bom para ler que me inspire, o que acontece? Eu tenho um sono também melhor, acordo melhor. É bem simples isso, não tem nada muito sofisticado, é uma coisa muito óbvia,
né? Então, e a vida às vezes é meio óbvio, né? Ou seja, então eu preciso entrar um pouco nesses procedimentos. É como que a gente vai sair para viajar, eu tenho que ir lá abastecer o carro, calibrar o pneu. Se eu não abasteço o carro, não calibro o pneu, eu posso ter um problema de ficar sem combustível ou ficar sem o pneu. Então é muito óbvio e, no entanto, a gente esquece. Então entra um pouco essa coisa de projetar. Projetar é organizar toda a bagagem para poder fazer a viagem, como a Tati diz. O que tu tem hoje? Já tem o dinheiro da passagem? Não tem. Tem a mala, né? Tem as roupas. Organiza o que tu tem e vai indo aos poucos, né? Ou seja, nós estava com o sonho de ir para os Estados Unidos, ainda não tinha recurso. Mas a gente fez o quê? Foi lá e fez como é que chama? O roteiro. O roteiro não, e fez coisa para autorização, como é que chama aquele treco? Visto. O visto. Porque eu achei que nem ia me deixar dar o visto. Aí fui lá, fiz o visto. Você vai fazendo o me que deram você visto. pode. Né? Aí montamos um roteiro de viagem. Eu não tinha condições de ir, mas fizemos um roteiro de viagem. Montamos todo o roteiro, vamos por aqui, vamos por lá, não sei o quê. De uma hora para outra, uma pessoa entrou em contato e nos convidou para ir para a passagem. Que era uma coisa surreal. Então, ou seja, tudo a gente tem que projetar. Projeta, organiza e depois o universo trata. Porque se o universo vê que a tua vontade é genuína, certo? E que tu não vai cometer nada de grave para ninguém, nem atrapalhar nada, que pode ser uma coisa boa, por que não vai acontecer? Tem tudo para acontecer. É verdade. E a gente, não importa o país, que a natureza não tem fronteira, né? A gente tem um trabalho fotográfico que é sem país, sem fronteira, porque a natureza não tem essas fronteiras políticas que a gente tem. Então a gente queria ver os parques e ver a beleza natural e tudo mais, e fizemos um roteiro, mas a gente estava indo para fazer um trabalho e dissemos, bom, esse roteiro do tamanho que a gente fez é impossível. Impossível. Não só foi possível fazer tudo, como o roteiro foi mais rico, a gente viu mais parques e mais lugares do que a gente tinha projetado no início. Mas isso é porque teve uma intenção, teve algo colocado antes. E a gente tem que entender que por contraste também se faz isso, que era o que eu vivia na cidade. Então eu olhava pela janela e falava, não é isso que eu quero ver pela janela. Eu não quero ver um muro cinza, eu quero ver um verde, eu quero ver uma paisagem. Eu quero estar mais perto da natureza. Então a gente também pode ir negando, a gente pode ir vendo o que a gente não quer. Né? Então, por contraste, a gente vai eliminando. Aliás, é até mais importante fazer isso. Começa por limpar, por ir limando as coisas que não quer, porque é até mais fácil. E aí as coisas que quer, porque a gente fica nesse não ter, a gente começa a ser alguém pronto para receber o que quer ter. E aí tira o que não quer e começa a visualizar o que gostaria de viver. Eu fazia isso muito, eu fiz isso. Minha vida mudou muito 3 vezes. Eu até brinco sempre, o João sabe quando me apresenta, fala assim, eu tenho 3 vidas, porque mudou completamente. Isso mudou por quê? Porque eu mudei internamente, eu tomei uma decisão. Esse projeto, ele envolve uma decisão interna. Mesmo que você não tenha ainda, você está decidido. Você fala assim, aqui em São Paulo eu não quero viver mais. Eu decidi isso. Tinha a menor possibilidade de sair, de fazer alguma coisa, mas eu estava decidida internamente que o que eu queria ver pela janela era completamente diferente do que eu via. Eu queria plantar minhas coisas, não importa se eu não sei onde é que dá o alho, eu vou descobrir, que é a história de você não só aprender as técnicas, como desenvolver as técnicas. Hoje a gente fala em aplicação de fórmula, mas teve alguém que desenvolveu a fórmula. Tem pessoas que conseguem aprender, raciocinar e deduzir as fórmulas, e a gente pode fazer isso. A gente tem esse poder de criação na nossa própria vida, onde a gente colabora com uma ordem maior que nos circunda. Por isso que a gente tem que conhecer esses elementos naturais, saber que existem essas forças, esses satélites na nossa cabeça, como o João diz, falando várias coisas que nem sempre tem a ver com o que a gente quer viver. Então, por negar, por dizer o que eu não quero, eu já consigo ver melhor o que eu quero. Isso já é um começo de projeto. Isso já é começar a dar direção para o que quer viver. E quando a gente está falando em viver no campo, quando a gente está falando em fazer permacultura, quando a gente está falando em transformar paisagens, isso é fundamental. Porque você chega numa paisagem e diz, como é que a gente vai transformar isso agora? Como é que a gente vai recuperar esse solo? Como é que a gente vai implantar aqui um novo projeto? Se eu não tenho essa visão, não vai sair do nada.
Vai sair da visão. E aí eu vou ver quais ferramentas servem para eu implantar aquilo. E vou desenvolver ferramentas. A gente desenvolve ferramentas. O João tem uma cabeça que ele está o tempo todo pensando como fazer uma outra máquina, como fazer uma ferramenta. E criou muitas coisas a partir disso. Porque precisava dar uma solução para uma visão. Então, visualizar, projetar com essa visão para a gente poder criar um outro mundo. Não vai adiantar ficar falando que não aconteceu, que o governo isso, que o governo aquilo. Isso não é visão. Isso é reclamação. Isso é olhar o passado e falar assim, tá uma bosta. Tá uma bosta porque foi feito um processo todo para as coisas ficarem dessa forma. Então, agora eu começo a construir o que vai acontecer depois. E nessa viagem foi muito louco, porque aí o pessoal pediu para a gente fazer uma explanação sobre o trabalho nosso, etc, etc, para um grupo de pessoas, né? Isso lá nos Estados Unidos, na Califórnia, a gente fez. Aí depois, de uns 2 ou 3 dias, uma pessoa veio e trouxe um cheque e nos deu, né, $200 por a palestra que a gente tinha feito, né? Então, além de tudo isso, ainda acontece esses fatos, assim. Ou seja, então a gente tem que estar só com a mala pronta. Só com a mala pronta, porque tem aquela história que diz que a carruagem passa, né? E se você fica olhando a paisagem, perdeu, né? Então tem que, não sei se é bem assim o ditado, tem um ditado parecido com isso, né? Então a gente tem que estar pronto, se preparar para aquilo que quer. E eu acho que a primeira coisa é isso, é tu pegar e tentar saber, como a gente fez, pegou e montou um roteiro. Ou seja, faz um roteiro da viagem. Qual viagem tu quer fazer? Prepara o roteiro, lê sobre o lugar, começa a pensar sobre o lugar, né? E aí tu vai ver que essas coisas aos poucos vão se realizando. Por quê? Porque tudo é possível, não existe dificuldade, né? Ou seja, tudo está de acordo com a energia que tu coloca. Por isso que a gente fala em projetar, e a Tati estava pegando a essência da palavra, que é projetar, ou seja, mandar, né, a um projétil, ou seja, eu preciso lançar no universo o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo e o que eu estou querendo. E se é uma vontade verdadeira, se é genuína, ela acaba se realizando, certo? Por quê? Porque tudo está dentro de um contexto do universo, tudo está dentro desse processo. E tudo está realmente conectado nas instâncias, nos níveis materiais e imateriais também. Então, o importante é saber onde está, né? Não tem um projeto que a gente chega dizendo o que vai acontecer, o que vai fazer. A gente chega e o que é esse lugar, como é que está a situação, como é que estão as coisas. Então, a gente precisa se dar o tempo de observar em que ponto está. Ver tentar descobrir quais são as vontades. Às vezes nem sabe qual é a vontade. Então, visita os sítios, visita os lugares. A gente tem experiência com alunos que eles não sabem que o clima de um determinado lugar é um clima que eles não vão conseguir ficar. Ou porque é frio demais, ou porque é quente demais. Então, às vezes, a gente não sabe nem que tipo de sensação física no corpo a gente quer ter, ou a gente pode ter, dependendo da nossa aptidão. Então, dar-se tempo, olhar para si próprio, ver qual é a situação, ver o que a família quer, né? Às vezes tem ali uma criança, tem uma coisa, você pode propiciar toda uma vida melhor com uma pequena mudança, entendeu? Mudando um pouco os seus hábitos. Então, olhar o que tem, a partir daí projetar e só aí a gente vai realizar. Então, Bill Mollison, ele tinha uma visão. Ele enxergava muitas vilas, ele chamava, que seriam como muitos sítios autossuficientes conectados, né? Então, ele fala, essa ideia de autossuficiência, ela traz uma ideia de rede, ou seja, de conexão com outras coisas. Essa visão, ela vem se implantando porque hoje existe uma ferramenta, um método que ele desenvolveu para fazer isso. A permacultura é o que ele criou para isso. Então, não se preocupem de, às vezes, não saber como faz, ou o que vai acontecer, ou como é que vai ser. E não dá para estar barganhando assim com a vida. A gente tem que se lançar mais, né? Ter mais coragem de viver para, de fato, viver. E outra coisa é o seguinte, a gente tem que largar alguma coisa para pegar outra. Com as duas mãos ocupadas não tem como pegar outras coisas, né? Então tem um exemplo, né, que eu gosto de dar, que é de uma tribo africana que caça macacos, certo? Eles pegam, tem uma determinada árvore muito macia, eles fazem um buraco nessa árvore que cabe a mão do macaco para pegar alguma coisa lá dentro. Dentro da árvore eles colocam algumas castanhas ou uma fruta.
Aí o macaco, por curiosidade, volta naquela árvore, vê ele fazendo aquilo na árvore, vai lá ver o que ele fez. E vai lá e mete a mão lá dentro e vê que tem uma fruta, ele pega, só que com a mão fechada ele não consegue sair do buraco, não consegue tirar a mão do buraco. E ele é pego. Por quê? Porque ele não abre mão de largar a fruta para fugir. Ele perde a liberdade dele e é morto porque ele não consegue largar a fruta. E às vezes a gente é assim, não quer largar uma coisa para pegar outra, quer pegar as duas coisas e as duas coisas não dá. Né? Então, tu tem que também saber o momento de largar uma coisa para começar outra. Então aí entra um pouco da coragem, do projeto e da ideia genuína, né? A Tati, por exemplo, trabalhava com teatro, funcionava tudo muito bem, tinha uma organização de teatro funcionando, etc, etc. E aí ela teve a coragem de largar, né, tudo para mudar, certo? Então a ideia é, quando esse pensamento é genuíno, quando você tem uma clareza do que você quer, a ideia é você pular nesse abismo, entende? É como pular no abismo. Tu tem que ter muita fé do que tu quer fazer e muita crença nisso, né? Porque o resto vem a partir dessa vontade genuína, né? Aí o João tocou num assunto do medo, que é um tema grande também que nos impede de projetar, mas o que a gente queria trazer era essa ideia principal, porque isso é muito técnico na realidade. Você só vai alcançar uma execução de uma técnica se tiver uma visão. Né? Isso não é uma filosofia. O carro foi criado assim, o avião foi criado assim, tudo que a gente hoje usa e que parece engenharia muito fria, na verdade nasce de uma visão, nasce de um desejo, de uma vontade de voar, de uma vontade de se locomover de outra forma. Todas as ferramentas, tudo que a gente criou, o que é esse celular que a gente está olhando, que é a tecnologia do momento, uma visão de que a gente pudesse se comunicar à distância e se ver, né, com uma imagem. Isso aí na década de 60 era o quê? Era uma visão dos Jetsons, não sei se vocês lembram, isso era uma coisa do futuro, que a gente ia estar se falando. Estamos aqui com 350 pessoas, a gente está se falando e vendo. Isso foi o quê? Fruto de uma visão. Hoje existe uma técnica, existe uma tecnologia capaz de executar isso? Existe, mas por quê? Porque existia uma visão antes. Então, se a gente for falar até num aspecto técnico, tecnológico, primeiro a visão, primeiro essa organização e o projeto. Antes de mais nada, primeiro a visão, porque aí você pode começar a projetar, e finalmente a materialização, a realização das coisas do mundo. Então não se prendam na técnica, não se prendam na informação fria que não tem visão, porque isso não cria o mundo. Isso já são as ferramentas que você usa se você tem uma visão ou não. Então a gente tem a permacultura, a gente tem o método do viver no campo, a gente tem um monte de técnicas e ferramentas, por exemplo, para viver no campo, né, que é o nosso assunto principal aqui. Mas se eu não tenho uma visão de como eu vou usar essas ferramentas, eu já vi a pessoa pegar numa enxada, não tinha como a pessoa nem cavar nada com aquele buraco, porque não conseguia nem segurar a enxada. Então eu tenho que saber onde quer cavar o buraco, como, para quê, como é que segura a enxada, ter a enxada, aí você consegue fazer. E tem um outro fator aí que é a visão, a dúbia, né? Você quer fazer uma coisa, mas tem algo... Comando duplo. Um comando duplo, né? Um comando duplo no cérebro. Você quer fazer aquilo, pensa em fazer aquilo, mas também tem uma coisa no cérebro dizendo assim, mas de repente não dá certo. Né? Mas de repente não sei do que. Então, se tu tá com esse comando duplo, é melhor tem que resolver isso antes, porque é que nem a placa na estrada, né? Na dúvida não ultrapasse. Por que na dúvida não ultrapasse? Imagina tu fazer uma ultrapassagem com dúvida, onde tu não acelerou o suficiente para fazer aquele translado de passar aquele carro quando está vindo outro mais adiante. Então, na dúvida não ultrapasse. Essa frase a gente tem que trazer para nós. Ou seja, por que na dúvida não ultrapasse? Porque primeiro tu tem que resolver a dúvida. Ou seja, porque a dúvida é a procrastinação. Eu preciso resolver a dúvida. Eu vou ultrapassar. Se eu vou ultrapassar, eu piso fundo. Eu vou fazer o carro andar o que ele pode para fazer a ultrapassagem. Agora, se eu vou ultrapassar e estou naquela vou, não vou, não vai. Não vai. Aí tu para. Porque resolva a dúvida primeiro e depois tu parte. Quando tu parte com toda a energia em cima daquilo, né? Ou seja, com toda... Por quê? Porque se tiver algum erro, tu vai pensar assim, não, mas eu dei tudo que eu podia. Eu fiz tudo que eu podia.
certo? E mesmo assim deu errado, mas eu fiz a minha parte. Claro. Essa que é a história, ou seja, eu faço a minha parte e o universo depois faz a dele, mas eu tenho que fazer a minha. Eu tenho que estar com a minha mala pronta para a viagem, eu tenho que fazer a minha parte. Eu vou lá, eu lavro a terra, eu planto, eu organizo. Se deu errado, bom, mas eu fiz a minha parte. Se não choveu, se deu um temporal, eu já perdi lavoura por pedra, já perdi lavoura por N coisas, né? Então, mas a minha parte eu fiz. Porque se eu não faço a minha parte, aí entra o quê? A cobrança, né? E o pior cobrador é nós mesmos. Esse é o pior cobrador. Alguém vem e te cobra, você vai ali, pede um prazo, etc, etc. Mas tu te cobra todo dia e toda hora, né? Por isso que a gente fala em projetar e não procrastinar. Porque senão tu vai passar a vida inteira te cobrando do que tu não fez. E aí, de repente, tu já tá com não sei quantos anos assim, pô, se eu tivesse feito tal coisa, né? Então é melhor fazer, dá errado, e aí tu diz, puta merda, fiz, deu errado, mas agora eu vou tentar fazer certo. Mas pelo menos tu fez, tentou fazer, né? Fez a tua parte. E a gente tem que ser gerente das nossas vidas. E a gente fica muitas vezes deixando coisa pensando, porque o governo são fruto de nós, fruto dessa realidade de cada um de nós. Se as pessoas não têm força de vontade, se as pessoas não têm ética uns com os outros, se as pessoas enxergam uma carteira caída no chão e recolhem e botam no seu bolso, que governo vai sair daí? Não tem outro governo para sair. Eu sou o governo, eu sou parte disso. Eu sou parte de toda a loucura, sou parte de toda a verdade, nós somos parte de tudo, porque a humanidade é una. Então o que eu faço? Eu faço a minha parte, certo? Cada um faça a sua parte. Tentar fazer o melhor que pode. Bem feita ou mal feita, mas faz o melhor que pode. É isso aí, pessoal. Isso aí, pessoal. Projetar, tá pronto e não procrastinar. Esse era o nosso tema de hoje. Antes de se colocar em movimento, a visão. Ou mesmo que não tenha visão, vai andando, mas aí vai construindo uma visão. Um bom dia para vocês. Isso. É isso. Até, que dia é hoje? Terça. Hoje é terça, até quinta-feira. Então, pessoal, às 7 estamos aqui de novo, certo? Vamos acordar um pouco mais cedo, deitar mais cedo também, né? Porque a partir das 10 horas, 9h30, 10 horas já é noite profunda. Na noite profunda é onde acontecem as coisas mais macabras. Então é melhor essa hora a gente estar deitadinho, quieto, né? E ler um livro bom antes de dormir, falar de coisas boas, não assistir porcaria, certo? Menos TV e mais natureza. Isso aí, se vocês tiverem sugestões de temas e coisas que vocês querem, a gente trabalha com um leque de informações grande por causa da questão da vida integral, por conta dessa visão de conexão mais ampla, então podem deixar sugestões aí também, tá bom? Um bom dia para vocês, um beijo, Beijão. até quinta.